Bom dia, Shalom. Quero começar a nossa reflexão nessa manhã a partir do texto bíblico, já que o texto bíblico tem sido citado largamente nesses últimos dias, né? A palavra de Deus está escrita dessa vez no Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 31 e 32. Olha só o que Jesus diz. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Repito, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos. Sabe o que me maravilha na palavra de Deus, amados? É que todas as promessas bíblicas, tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer conosco, como por exemplo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já citei algumas vezes aqui nas minhas postagens. Tudo está atrelado a uma condição. Todas as vezes que você vê Deus prometendo coisas, né? Por exemplo, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que bênção, né? Muitas pessoas deixam o Salmo 91 aberto ali na estante, outros no Salmo 23, porque prometem bênçãos, né? O Salmo 1 também, né, diz que feliz é o homem, bem-aventurado é aquele. E aí impõe uma condição. Sempre há uma condição, né? Nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. Né? Aquelas pestes, aquelas pragas que aparecem no Salmo 91, nós seremos livres de todas elas se nós decidirmos habitar à sombra das asas e da proteção do Altíssimo. No Salmo 1, nós seremos aquela árvore plantada à beira do riacho que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Né? Seremos felizes, mas existem condições impostas. Se nós não andarmos na roda dos escarnecedores, se nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite, e veja o que essa palavra, que foi tão amplamente divulgada ontem pela mídia, dita, né, pelo nosso presidente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso tem sido usado assim de forma irresponsável, né, não só por ele, mas por muitas pessoas. Muitas pessoas usam isso ao seu bel prazer para defender os seus próprios pontos de vista, mas eu quero trazer você aqui para a razão estabelecida pela palavra de Deus, que a verdade vai ser conhecida e vai libertar aqueles que continuarem a obedecer os ensinamentos de Jesus e serão, então, de fato, seus discípulos. Gente, não tem o menor sentido citarmos a palavra de Deus fora de um contexto anterior, fora de uma análise epigenética da palavra de Deus, ou seja, de você comparar aquela passagem que está sendo citada, que está sendo pregada, com toda a palavra de Deus. É preciso que a gente tenha um conhecimento mais profundo da palavra, a própria palavra, o próprio Evangelho de João, nos lábios de Jesus, pelos lábios de Jesus, diz que nós erramos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus e o poder de Deus que vem através dessa palavra revelada. Muitas vezes nos baseamos em revelações ditas por pessoas e não nos baseamos na palavra de Deus revelada. Precisamos, em nome de Jesus, ter ouvidos espirituais e estar prontos para comparar aquilo que nós ouvimos sendo citado por pessoas que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus, comparar aquilo que elas estão dizendo com as suas próprias vidas, com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas vivem.
não me colocando aqui como o dono da verdade, não me colocando aqui como uma pessoa perfeita. Eu sou tão ou mais mortal e falível quanto cada um de vocês que ouve, assiste esse meu vídeo, mas nós precisamos conhecer o contexto bíblico daquilo que está sendo dito. E não apenas essas palavras tão bonitas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade só vai ser conhecida porque quer fazer de fato a vontade de Deus. E ela só vai libertar de fato aqueles que querem se submeter à vontade de Deus. Gente, tirem a cera espiritual dos seus ouvidos e aprendam a ouvir a palavra citada por pessoas que não têm o menor compromisso com Deus, de fato. Pessoas que têm a sua boca imunda e usam a palavra de Deus como se fosse princípio para si mesmo. A palavra de Deus, quando ela não é princípio para alguém, ela não pode ser citada por essa pessoa e exercer efeito sobre aqueles que estão ouvindo. Pense nisso, curta o meu vídeo, seja esperto como Jesus Cristo nos ensina a ser. E que Deus abençoe o seu dia. Curta este vídeo, inscreva-se no meu canal se você ainda não fez isso. A verdade só libertará aqueles que querem ser discípulos de Jesus de verdade. Paz.